Amém. Amém, irmãos? Boa noite. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Fiquei tocado com uma frase aqui que me ajudou muito, viu, essa semana. A palavra me cura o coração. Somente a palavra me cura o coração. Olha para o irmão que está do seu lado, com a expressão de Cristo, como se o seu rosto fosse o rosto de Cristo, e fala para ele assim: somente a palavra cura o coração. Olha para ele e fala. Amém. Ó Senhor Jesus, como isso é muito claro para mim hoje, viu, irmãos? Eu posso dizer para os irmãos que hoje eu tenho essa realidade de que a palavra cura o coração. E antigamente eu era religioso, né? Cheio de tradição. Mas graças ao Senhor pela palavra profética. Está curando o nosso coração. Olha que maravilha hoje aqui. A reunião de jovens. Não sei se os irmãos sabem, se todos os irmãos sabem. Mas a reunião de jovens agora é todo sábado às 18 horas. Vocês sabiam disso? Então por isso que está assim aqui, cheio de alegria. Que os jovens vêm reunir, e daí quando a gente chega, a gente desfruta desse frescor maravilhoso. A gente toca no Senhor, né? A gente desfruta, graças ao Senhor. E vai continuar, viu, irmãos? Todo sábado. E não sei se os irmãos estão sabendo, mas no próximo sábado, dia 29, toda a igreja vai reunir às 18 horas aqui. Um pouquinho antes até, viu, irmãos? Vocês vão ser convidados, acho que já estão sendo convidados. A gente vai fazer uma saída do Vem Ver. Amém? Vamos sair aqui nas ruas aqui, convidar as pessoas. Eu pude fazer isso quinta-feira, tive essa experiência, foi maravilhoso. Rico, foi top. Foi top. A gente chegou aí para fazer o Vem Ver aí, irmãos. Teve um irmão que até jogou basquete com os jovens ali na quadra ali. Não vou contar quem foi, mas ele até torceu o pé. Mas os jovens ouviram a palavra e oraram com ele. Foi rico. Teve 5 jovens que estavam ali na sorveteria, adolescentes. Chegamos lá para falar do Senhor. Tinha um que estava fazendo aniversário, então eles estavam ali por causa do aniversário dele. Sabe o que aconteceu? Eles vieram aqui. Vieram para cá, irmãos. Participaram conosco aqui. Isso é rico, né? É o poder da palavra. Se você tem dúvida que a palavra faz milagre, não tenha mais. Palavra poderosa. Vou trazer os 5 jovens aqui. Teve também um rapaz que estava descendo com o filho dele para o campo para jogar bola. Aí quando parou para orar com ele não foi mais jogar bola. Ele veio com a bola na mão e entrou aqui. Veio para cá com a bola na mão. Rico, né? Muito rico. Depois ele ligou, a hora que ele viu os irmãos fazendo grito de guerra aqui, sabe o que ele fez? Ele ligou para a esposa que estava na sorveteria e falou: vem aqui que você vai ver uma coisa incrível. A esposa dele veio com a filha adolescente. Foi incrível, irmãos. E desfrutou também. É a palavra cura o nosso coração. Se a gente chegar com religião, com medo, nada acontece. É isso que ele estava procurando. Ele falou: que trabalho maravilhoso que vocês fazem, eu estava precisando disso. E a esposa dele é da congregação cristã. Viu? E ele falou que ele é desviado. Senhor Jesus. Desviou, ele pegou um desvio e encontrou o Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor, né? Amém. Bom, vamos para a mensagem, né, irmãos? Vou tentar compartilhar um pouquinho com os irmãos sobre a mensagem. O título da mensagem, deixa eu achar aqui primeiro. Árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está lá. Essa mensagem aqui o irmão Pedro compartilhou em São Paulo. Se eu não me engano, irmãos, foi quando teve a caravana dos homens lá para o SEAP, dos irmãos lá para o SEAP. A gente estava lá em São Paulo e ele compartilhou essa mensagem. Muito rico. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 2 árvores. O Senhor colocou essas 2 árvores no meio do jardim, dando para você ou para nós escolha, 2 escolhas. Só que o Senhor, ele é incrível, né?
Ele colocou, é como se você chega numa rua assim, aí está escrito assim, árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós que somos naturais, humanos, você vai chegar lá, você vai olhar, você vai falar assim, árvore da vida, árvore do conhecimento do bem e do mal, é um nome esquisito, né? Árvore do conhecimento do bem e do mal. É complicado, mas na nossa natureza, a gente vai pensar. O Senhor colocou lá, mostrando para nós, que nós tínhamos a livre escolha. O mundo gosta de falar livre-arbítrio, né? O Senhor fez questão de dar essa escolha para nós. O Senhor não abre mão do nosso livre-arbítrio. Ele não abre mão da nossa escolha. Mesmo que você não escolha o Senhor, Ele não vai abrir mão disso. Porém, o Senhor é tão maravilhoso, irmãos, que o Senhor ele vai dar uma dica. Lá no Éden, Ele deu uma dica. Ele falou, você pode comer de toda a árvore do jardim, mas não come dessa árvore aí não, do conhecimento do bem e do mal, não. Se você comer dela, certamente você vai morrer. Fala a verdade, irmãos. É um cuidado do Senhor ou não é? O Senhor é maravilhoso. A árvore do conhecimento do bem e do mal, irmãos, eu gosto sempre de compartilhar isso, é como um shopping center. Né? Quem aqui gosta de shopping center? No shopping center, eles colocam as coisas na altura dos olhos, assim, ó. Você chega lá, você vê aqueles tênis, aquelas camisas, as mulheres vê aquelas bolsas, aqueles sapatos. Aí você chega na praça de alimentação, daquele desenho, daqueles hambúrguer, daqueles lanches assim, sabe? Essa é mais ou menos uma ilustração do que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando você desfruta, o boleto vai chegar. Lá no shopping o boleto vai chegar. Certo? Árvore do conhecimento do bem e do mal. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal se chama morte. É morte. Árvore da vida. O fruto se chama vida. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos ler aqui, irmãos, Gênesis 2, 8 e 9. Eu vou ler na versão King James. Dá para pôr aí? Para os irmãos acompanharem lá? Senhor Jesus. Ora, Yahvé Deus havia plantado um jardim na região do Éden. Éden significa prazer. No Oriente, para os lados do leste. E ali colocou o ser humano que formara. No Oriente, lado leste. Os irmãos sabem onde é o Oriente? Oriente é da mesma palavra orientar, para orientar. Por que o Senhor fez isso? Porque o Senhor quer nos orientar. É o Senhor que é a nossa orientação. Então o Oriente é onde o sol nasce. Aqui o sol nasce aqui. Né, Ari? Aqui. Então o Oriente é para lá. O Senhor colocou o Jardim do Éden para lá, voltado para o Oriente, que é o leste. Né? É norte, sul, leste, oeste. Na onde o sol nasce, irmãos. O sol nasce aqui, no leste. O Senhor já estava dando essa dica de que o Senhor queria ser a nossa luz. O sol é a nossa luz da manhã. E Éden significa prazer. 9. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, as árvores agradáveis, né, mostra que Deus ele quer que o homem que ele criou seja feliz. Seja um homem alegre, um homem feliz. Por isso que na Bíblia sempre fala bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz, alegre, certo? O Senhor Jesus é a expressão máxima dessa alegria, dessa felicidade. Vamos ler Provérbios? A gente vai ler alguns versículos para adiantar bem. Provérbios 20. Não, Provérbios 8. Versículo 30. Então,
eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia tenho sido o seu prazer, sempre me sentindo muito feliz a seu lado. Irmãos, o Senhor Jesus, o nosso Senhor, dia após dia é o prazer de Deus Pai Criador. Por isso, irmãos, que quando o Senhor Jesus morreu na cruz, o nosso Cordeiro, quando nós invocamos o nome do Senhor, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos oferecendo Cristo para Deus. Percebeu? E aqui fala, ó, que dia a dia tenho sido o seu prazer. Quando você invoca o nome do Senhor, você dá prazer para Deus. Já parou para pensar nisso? Puxa, quando eu invoco o nome do Senhor, eu estou concedendo prazer para o meu Pai, para Deus. Ó Senhor Jesus, não se canse de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Quando você invoca o Senhor, é isso que acontece, prazer. Sabe por que eu falo isso? Porque no versículo 31, olha só. Regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com seres humanos. Deus, ele quer dar prazer para o ser humano, para todos os seres humanos. Deus quer dar prazer. Esse é o desejo do coração de Deus. Ele quer dar prazer para você. Você não sentiu prazer aqui hoje? Hã? O Senhor não está alegre? Você crê que o Senhor está alegre hoje? A presença do homem, irmãos, alegra Deus, certo? Hoje, Deus está alegre. Sabe por quê? Porque você está aqui, na presença do Senhor. Graças ao Senhor. Então, ao criar as árvores, ele quis que fossem agradáveis aos olhos humanos. Deus sempre quis nos agradar, né? E essa árvore aí no meio do jardim é para nos alegrar. É para nós alimentarmos dela, né? O jardim foi criado para o Oriente, para dar orientação para nós vimos isso. Porque lá é onde nasce o sol, né? Aí, no versículo 78 de Lucas 1, 78, fala desse sol nascente. Versículo 78. Diz assim, irmãos, para iluminar aqueles que estão vivendo em meio às trevas e guiar nossos pés no caminho da paz. Eu li o 79, é o 78. E isso por causa das profundas misericórdias de nosso Deus, através das quais dos céus nos visitará o sol nascente. O Senhor Jesus é o sol nascente das alturas. E ele virá naquele dia. Na Bíblia fala que nós somos filhos do dia, porque nós aguardamos a vinda do Senhor naquele dia. Nós somos aqueles que aguardam o dia da vinda do Senhor. Aguardar o dia da vinda do Senhor é apressar a vinda do Senhor. Você quer continuar vivendo nessa terra aqui do jeito que ela está? Eu não quero. Quero reinar. Então o que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer algo para apressar a volta do Senhor. O Senhor volta logo. O que eu preciso fazer? O Senhor falou, ide. Quando este evangelho do reino for pregado em toda a terra habitada, então virá o fim. O Senhor, irmãos, ele quer dar toda a terra para o homem. O Senhor quer dar toda a terra para nós governarmos. A terra foi usurpada das nossas mãos, certo? Lá em Gênesis. É como se nós tivéssemos passado uma escritura em branco para Satanás. O Senhor deu toda a terra para nós e falou para nós crescermos e multiplicarmos e sujeitar a terra. O Senhor falou isso para nós. Aí nós demos esse poder na mão de Satanás. E ele usurpou toda a terra. Hoje o único representante de Deus aqui somos nós. Não tem nenhum governante aí que representa o Senhor. Não existe. Ele não faz isso para Deus. Ele não está preocupado em edificar a igreja. Você já viu algum presidente da república, de alguma república, falar, vamos edificar a igreja do Senhor para ele voltar? Você já viu falar isso? Não. Não faz isso não. Salmo 37, versículo 9. Pois os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam sua esperança no Senhor herdarão a terra. Irmãos, a nossa esperança é o Senhor. Eu deposito a minha esperança no Senhor.
Ele é o eleito, é Ele que eu quero eleger para mim sempre. O Senhor é o eleito para mim. Ele vai governar. E nós vamos governar com o Senhor. E aí 2 Timóteo também fala isso. Vamos ler esse versículo de 2 Timóteo 4:8. Sempre na versão King James, 2 Timóteo 4:8. Diz assim: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. Qual é o dia? É o dia da vinda dele. É o dia do sol nascente das alturas, que vai vir do Oriente. Não somente a mim, mas certamente a todos que amarem a sua vinda. Eu amo a vinda do Senhor. Você ama a vinda do Senhor? Amém. Sabe por quê? Olha o que vai acontecer. 2 Pedro 3. 2 Pedro 3, versículo 12 e 13. Olha aí, irmãos, está escrito na palavra. 12. Aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda, naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo, e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Imagina, irmãos, hoje estava calor, não estava? Mas aqui, esse calor aqui vai dissipar todas as coisas. Será que o ar-condicionado vai aguentar esse calor aqui? Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. Amém. Era isso que eu queria falar para os irmãos. Que o Senhor quer dar toda a terra para nós. E nós devemos amar a vinda do Senhor, irmãos. Fazer algo pela vinda do Senhor. Não importa, se envolver com a vinda do Senhor. Hoje eu estava na Kombi tendo comunhão com uma irmãzinha, ela falou assim, irmão, eu quero ir lá sábado, dia 29, eu quero ir, eu vou. Mas eu não sei se eu vou aguentar andar na rua. Eu falei, mas você quer ir? Ela falou, quero. Eu falei, então vai. Senta lá, fica sentadinha. Mas vai. Já é algo para apressar a vinda do Senhor. Não é melhor do que ficar em casa? É melhor, irmãos. Nós devemos apressar a vinda do Senhor, né, irmã Neide? Amém? Vamos participar, irmão. Fazer alguma coisa, né? Falar do reino. Levar um livro. Tem aí os pães e peixes, né? Vamos fazer isso. Eu nunca vi as pessoas tão receptivas como estão agora. Não é, irmão? Antigamente não era assim aqui. A gente saía aqui, as pessoas não queriam papo não. Fechava a porta. Falava, hoje não dá. Hoje não, obrigado. Achava que a gente estava querendo vender alguma coisa. Agora não. Eles falam, poxa, que trabalho legal, pode orar. Porque, irmãos, é um clamor interno, um clamor interior nas pessoas. As pessoas já sabem que estamos chegando no fim, por causa dos acontecimentos do mundo. Então elas estão sedentas, elas estão abertas, precisando da palavra. E quando a gente inculca a palavra, faz imersão na palavra, que a gente sai lá, não é a gente, não é a nossa capacidade, é a palavra. A palavra que faz, é o poder da palavra. Amém? Vamos voltar lá para Gênesis 2. Gênesis 2:15. O que diz lá? Diz assim. E assim, Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Na outra versão fala, o Senhor colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Então veja, irmãos, o Senhor quer dar prazer para nós? Quer. Mas nós precisamos trabalhar também. Nós precisamos fazer alguma coisa. Aqui está falando que nós devemos zelar e guardar. Nós temos a função de trabalhar no jardim e proteger o jardim, certo? Dos invasores, certo? Das setas malignas. Nós devemos fazer isso. Do jeito que você cuida da sua casa, hoje o Senhor está dando para nós a função de cultivar e guardar a igreja, que é o jardim do Senhor. Cultivar e guardar. A igreja é nossa. Nós somos membros do corpo de Cristo. Essa é a função que o Senhor deu para nós. Por isso que o Senhor nos colocou no meio do jardim. E no meio do jardim é onde está a árvore da vida, que é o Senhor. Graças a Deus, né? Louvado seja o Senhor. O item principal que está
no jardim do Éden, é a árvore da vida. No centro, no meio. Então a árvore da vida hoje deve ser o centro da nossa vida. É claro, né, irmãos? Nós ainda estamos nesse tabernáculo. No livro de Romanos fala que dentro de nós existem duas leis. A lei do pecado e da morte e a lei do espírito e da vida. Indicando as duas árvores. Certo? Mas graças ao Senhor, ficamos um pouco mais complicados agora, depois que nós cremos no Senhor. Mas nós temos a lei do espírito e da vida. Hoje nós podemos desfrutar da vida que tem na palavra. Amém. Senhor Jesus. Bom, vamos ler Deuteronômio. Deuteronômio 8. Versículo 2 a 5, diz assim, deixa eu ver, diz assim, ó. Trazei sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para vos tornar humildes e provar-te, a fim de que exteriorizastes todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer os seus mandamentos ou não. Então veja, o Senhor, Ele nos prova. O Senhor quer nos tornar, Ele quer desenvolver a nossa humildade. E Ele quer exteriorizar. O que é exteriorizar, irmãos? É expor as intenções do nosso coração. Por isso que o Senhor nos prova na vida da igreja. E Ele vai nos provar para nos aprovar. Mas Ele vai ver as impurezas do nosso coração vão ser expostas. Então nós devemos estar na presença do Senhor. Porque isso precisa acontecer, né? É positivo o Senhor expor as nossas impurezas. Eu, por exemplo, quando eu não era da vida da igreja, né, que eu era do mundão, eu gostava de tudo quanto é coisa mundana, as coisas do mundo. Eu gostava de contar piada, eu gostava de jogar truco. Eu jogava truco. Não é proibido isso, não é pecado, mas quando você joga truco, você fala palavrão, né? Você solta aqueles palavrões. Quando eu me converti, eu tinha aquele monte de coleções de CD, né, de Zeca Pagodinho, de Racionais MC, estava lá, aquele CD, coleção. Tonique Tinoco, eu não gostava muito, não. Né? Eu tinha aquelas coleções. Irmãos, vocês não vão acreditar. Quando eu me converti, foi lá na igreja em Campinas, numa palestra lá, que eu recebi o Senhor, que eu criei no Senhor. Incrível. Eu cheguei em casa, eu não tinha vontade de ouvir aqueles CDs, eu achava que era uma afronta ao Senhor ouvir aquilo lá. Peguei e joguei tudo fora. Sério, irmãos. Joguei tudo fora. E aí eu comecei a ouvir só hinos. Aí a minha mãe achou estranho, né? Porque minha mãe falou assim, o que aconteceu com ele? Eu acho que ele ficou doido. Alguma lavagem cerebral fizeram com meu filho, né? Será que ele usou alguma droga forte demais? Porque eu estava diferente, irmãos. Eu fiquei diferente, muito diferente. Eu me consagrei totalmente. Falei, é isso que eu quero para mim. Só que com o tempo, o Senhor vai nos purificando, né? É que nem o ouro, que você coloca fogo no ouro assim, a impureza sobe. Aí vai lá com a peneirinha e tira a impureza. Põe mais fogo. A impureza sobe, porque o ouro ele é mais pesado do que as impurezas. Por isso que às vezes você fala palavrão assim, você fala assim, ó. Sabe por que você falou o palavrão? Porque precisa expor, tem que aparecer, senão não tem como o Senhor passar a peneirinha. Aí eu falava aqueles palavrões, daí eu me arrependia, ó, Senhor, me perdoa. Nunca mais eu falava aquele palavrão. Percebeu, irmãos? Então é aos poucos. Por isso que o Senhor ele dá o fogo do Espírito para nos purificar. Então ele fez isso com o povo de Israel. O povo de Israel não passou muito no teste não, né? Mas os jovens e os adolescentes, ó, entraram na boa terra. E hoje nós estamos junto com eles. Com os jovens e os adolescentes. Irmã, eu dependo de vocês, hein? Para entrar no reino, hein? Ó, depende de vocês, hein? Para entrar no reino. Estamos juntos. Versículo 3. Amém. Ele te humilhou, fez com que se sentisse fome e te alimentou com um maná, que nem tu nem teus pais o conhecieis, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, tá vendo? O ser humano não vive apenas das coisas da terra, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. As vestes que usavas não envelheceram,
tampouco teus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada. Sendo assim, reconhece no teu mais íntimo que Yahvé teu Deus te educava como um pai, instrui e disciplina um filho amado. Senhor Jesus. Amém. O Senhor, Ele quer nos disciplinar, irmãos, porque Ele quer abrir o caminho amplo para o acesso novamente à árvore da vida que o homem perdeu lá no Éden, né? Mas tem também, irmãos, a árvore do... Nós falamos bastante da árvore da vida, né? Mas tem a árvore do conhecimento do bem e do mal também, certo? Por que que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no meio do jardim também? Porque Deus queria dar a escolha. Então hoje nós temos a escolha de vir para a reunião ou não, de comer chocolate ou não, certo? De comprar algo ou não. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela nos incomoda o tempo todo. Hoje mesmo eu estava no mercado, eu estava ouvindo a mensagem do irmão Pedro, né, essa mensagem aqui, e daí eu fui no mercado comprar alguma coisa lá para minha esposa. Quando eu estava saindo do mercado, tinha um stand lá assim, de pessoal comprando, vendendo apartamento, essas coisas, né? E estava tendo uma espécie de um café da manhã lá e tal, né? Aí eu fiquei olhando lá assim, eu peguei e fiquei pensando assim, olha só. Fiquei pensando assim, ó, tá vendo esse povo aí, ó? Estou aqui ouvindo a mensagem do reino, o Senhor vai dar toda a terra para mim. E esse povo está aí querendo comprar apartamento, não vai adiantar comprar apartamento, não vai adiantar nada, comprar casa. O Senhor está voltando, eu pensando, né? Aí quando eu estava indo assim, tinha uma loja de venda de carro. Aí eu vi um carro lá, irmãos, interessante. Aí eu já fiquei assim, ó. Oh, que carro legal, hein? Olha esse carro aí e tal. Aí daí a pouco eu falei, opa, Senhor Jesus, eu estava pensando lá nisso e agora eu estou pensando nisso. Estou falando para os irmãos, é sério, irmãos. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela nos incomoda. Sim, viu? Incomoda sim. Quem aqui não fica folheando lá e olhando no Mercado Livre as coisas que tem para comprar? Sério? Verdade. Não estou falando que não é proibido, viu, irmão? Não é isso, não. Mas eu estou falando para os irmãos, tentando mostrar para os irmãos de uma maneira assim, descontraída, de que o melhor caminho é buscar o Senhor. Por isso que eu fiquei incomodado com cada instante eu devo andar na presença do Senhor. Para a igreja ser edificada. É cada instante. Porque num instante que você não está na presença do Senhor, você já está na lei na lei do conhecimento do bem e do mal, na árvore do conhecimento do bem e do mal. É todo instante, a gente tem que estar todo instante conectado com o Senhor, invocando o nome do Senhor. Eu lembro que tinha um irmão entre nós que ele sempre falava para a gente assim, falava, irmãos, quando você vai fazer uma coisa, você vai sair para viajar, o primeiro sentimento que você tiver, você faz. Porque quando você fala assim, você vai sair e fala assim, eu acho que eu vou por aqui hoje, vou subir por aqui, vou sair por ali. Mas quando você está saindo aqui, você fala assim, não, mas se eu for por aqui, eu vou por aqui, vou por ali, ou então eu posso ir por aqui também. Percebeu? Já embaralhou tudo. Então é o primeiro sentimento, que é o mais confiável. Quando o Senhor te dá o primeiro sentimento, você faz. Quem falou isso, quem falava isso sempre, era o irmão Esdras. Ele sempre falava isso pra gente, e eu procuro praticar sempre. E dá certo, viu? Dá certo. Porque às vezes eu vou fazer algo, eu decido fazer algo aqui, acontece alguma coisa negativa. Amém? Amém, Senhor Jesus. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela conduz à morte, e uma conduz à vida, né? Essa árvore maligna aí, ela é como um anzol, uma isca, o irmão falou, né? Quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele perdeu a presença de Deus, e daí ele morreu espiritualmente. Então, isso foi uma tragédia, certo? Uma tragédia. Olha, irmãos, por um lado, né, toda a humanidade foi corrompida quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque essa semente passou para todos os homens, certo? Mas, por outro lado, nós não podemos nos esquecer da palavra. Deus falou a palavra antes da queda, não falou? Ele falou, crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai sobre todos os animais, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja. Então hoje, o que tem nos mares? O irmão compartilhou, são os demônios. Tem os peixes, que nós dominamos sobre os peixes, mas também nós devemos dominar sobre os demônios. Por uma só palavra. As aves do céu, os anjos caídos, animal que rasteja. Quem é que rasteja e come o pó da terra? Satanás, a serpente. Então nós devemos dominar. O Senhor deu essa palavra para nós. Essa palavra vai se cumprir na sua vida ou não vai? Vai. Amém?
Vai se cumprir. Então ela está se cumprindo agora. Por isso, irmãos, que o grito de guerra é uma arma poderosa contra Satanás, contra os principados e potestades, certo? É uma arma poderosa. Saiba disso, viu? Quando tem o grito de guerra, os principados e as potestades caem por terra. E aí a palavra faz o que fez quinta-feira. As coisas acontecem. Amém. Louvado seja o Senhor. Após o homem ser enganado, o que ele fez, irmãos? O que aconteceu com o homem quando ele perdeu a presença de Deus? Ele se escondeu atrás dos arbustos. Se escondeu. Você sabia que o homem, quando ele andava no jardim do Éden, eles andavam nus? Olha para vocês verem o grau da pureza que era o homem na presença de Deus. Andava nu. Quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que os olhos dele se abriram, eles pegaram e falaram assim, nossa, eu estou nu. Se cobriram. Aí quando eles ouviram a voz do Senhor na viração do dia, eles foram se esconder do Senhor de vergonha, porque estavam nus. Abriu o entendimento deles. A natureza maligna, satânica, entrou neles. Aí eles passaram a viver segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não pôde tolerar aquilo, porque ele não poderia tomar da árvore da vida e comer, porque senão ele ia viver eterno. Já pensou um pecador eterno? O Senhor precisava tratar com isso. Agora eu vou falar algo para os irmãos assim que eu toco muito, irmãos. Quando eu vejo, eu toco nessa passagem. Quando o Senhor estava falando para Adão e Eva, ou para Adão, que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, quem mais estava lá ouvindo? Essa sentença do Senhor. Porque a hora que ele foi seduzir a Eva, chavecar a mulher, ele sabia que Deus tinha falado isso. Por quê? Porque ele ouviu, concorda? Então vamos analisar, irmãos. Eu gosto de analisar. Espera aí, se o Senhor falou isso, lá, naquele momento, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Não é uma palavra do Senhor? Não é a sentença? Não é a palavra profética saindo? É. Quem ouviu? Satanás. Quem foi que morreu? Satanás. Sabe por que eu falo que Satanás morreu ali? Porque se aquela palavra foi uma sentença que Deus deu, quando a natureza de Satanás entrou no homem, e o homem morre, qual a natureza que morre? O homem pecador. O pecado, concorda? Mas e se o homem aceitar Jesus no seu coração? É isso que eu penso, irmãos. Então, na verdade, irmãos, o Senhor ele não estava tratando só com a natureza do homem, mas ele estava tratando com a serpente também. Concorda comigo, irmãos? Ele estava tratando com a serpente, certamente. Então, foi uma arapuca. O nosso corpo hoje é uma arapuca. Satanás ele pode me tentar durante 80, 70, 90, 100 anos, sei lá, até eu morrer. A minha carne. Aí ele não tem mais tempo. Perceberam por que ele age rápido hoje? Satanás ele age ânimo rebel. Ele tem ânimo, ele age rápido, porque ele sabe que é pouco tempo que ele tem para agir na carne. Porque a carne morreu quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele entrou na carne, então ele morreu também, ele vai morrer também. Como diria um irmão, né? O irmão James. Satanás é muito burro. Ele se matou. Porque ele estava lá ouvindo a palavra. E a palavra do Senhor se cumpre. Graças ao Senhor que você aceitou Jesus. Amém. Hoje nós podemos viver. Satanás tem pouco tempo lhe resta. Mas nós hoje temos a vida de Deus no nosso interior. E nós já podemos subjugar ele, irmãos. Quando nós andamos todo momento na presença do Senhor, meu coração fica curado. Olha só, irmãos, todo momento. Na Bíblia fala, resistir ao maligno e ele fugirá de vós. Resistir ao maligno, irmão, não é enfrentar o maligno. Ele é invisível, você vai perder. Mas resistir ao maligno é estar na presença do Senhor. É invocar, é fazer imersão, é inculcar a palavra, é desfrutar junto com os irmãos, é cantar os hinos, fazer o grito de guerra. Puxa, isso é maravilhoso, certo? Para concluir, o irmão deu um exemplo lá, acho que não vai dar tempo, sobre
essa isca que o homem mordeu, né? Ele deu o exemplo de Jó, né? Ele falou que Jó queria eternizar o seu ninho, o ninho dele, né? Jó, lá no livro de Jó, vamos ler o livro de Jó, versículo 1, Jó 1:1, fala assim, ó: havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Ó, tá vendo? Então o Jó, ele vivia do lado bom da árvore do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele praticava o que era bom, porque o que é mal da árvore do conhecimento do bem e do mal é desprezível, né? Aqui em Romanos está descrito, Romanos 7, vamos ver se eu consigo ler, vamos ver se dá tempo, irmãos, antes de nós compartilharmos. Ó, Romanos 7, versículo 18, diz assim, ó: porque sei que na minha pessoa, isso é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, contudo eu não consigo realizá-lo. Então o homem, na árvore do conhecimento do bem e do mal, ele sabe o que quer fazer o bem e fazer o mal. Ele quer ser um homem bom, ele quer ser um homem honesto, mas ele não consegue. Pois o que pratico não é o bem que eu almejo, mas o mal que eu não quero realizar, esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que realiza, mas o pecado que reside em mim é que faz esse mal. Assim descubro essa lei em minha própria carne. Quando eu quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. O Jó, ele tinha prazer na lei de Deus, irmãos. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo falou isso aqui, viu? Porque ele sabia disso. Daí, voltando lá para Jó, livro de Jó, está aqui na imersão, irmãos, ó, na imersão do sábado. Ponto 4, fala assim, ó: a árvore do conhecimento é a árvore da morte, mas nela há tanto o bem como o mal, ou seja, ambos provêm da mesma raiz. O lado do mal é visível e repulsivo, nós lemos aqui, né? Tem mais ainda, se você ler de Romanos de 1 a 29 até o 31, é horrível. Mas o lado do bem pode enganar-nos. Aí, lá no Jó, no capítulo 42 de Jó, cadê o capítulo 42? Está aqui. Versículo 5. O Jó falou que ele realmente, ele reconheceu que ele vivia na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele conhecia o Senhor só de ouvir falar, e aí ele se tornou uma pessoa religiosa e tentava fazer o bem. Passava nas praças, as pessoas exaltavam ele. Beleza, ótimo. Mas quando ele caiu nessa situação aqui, que Satanás foi lá e agiu, mexeu com ele, tirou tudo que ele tinha, deu uma enfermidade para ele, e ele se coçava com uma telha, porque coçava muito, os cachorros vinham lamber ele. Aí os amigos deles vieram e ficaram lá olhando para ele assim, por 7 dias. 7 dias. Irmãos, eles começaram a olhar, estarrecidos ali, é verdade. O que está acontecendo com esse homem? Por que aconteceu isso? Ele é um homem íntegro, reto. Ele fica na praça, as pessoas passam e abaixam a cabeça para ele. E agora aconteceu isso? Quando chegou os 7 dias, eles começaram a desconfiar, né? Falaram, não, Jó, ó, não é possível acontecer um negócio desse com você sem a pessoa ter provocado alguma coisa errada. Você fez alguma coisa errada. Jó, você cometeu alguma coisa errada, Jó. Você pecou, Jó. Você fez algo errado. Você tem alguma coisa encoberta. Aí o Jó não resistiu. Aí o Jó se revelou e falou assim, maldito o dia que eu nasci. Eu não deveria ter nascido. Esse dia deveria sumir do mapa. Ele começou a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Certo? Até que veio um jovem,
o Eliú, né? Eliú, e falou: ó, Jó, dentro do homem tem um espírito. Tem um espírito dentro do homem, Jó. Aí o Jó pegou e exercitou o espírito. Sabe o que aconteceu? Tuf. Aí ele viu. Aí ele acordou espiritualmente. Aí ele falou assim, ó, versículo 5. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplam. Olhos espirituais. Por essa razão eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Então Jó viu. Eu, quando era do mundão, que eu gostava das coisas que eu comentei aqui com os irmãos, eu era um cara legal, eu pagava minhas contas direitinho, não devia nada para ninguém. Tinha amizade para todo lado, irmão. Toda a Hortolândia me conhecia, conhecia Hortolândia, era o menino festeiro de Hortolândia, né? Mas eu precisei me arrepender no pó e na cinza, para estar aqui com os irmãos hoje, viu? Reconhecer que eu vivia no lado bom da árvore do conhecimento do bem e do mal. O lado bom é um engano. A árvore do conhecimento do bem e do mal, você pode andar no lado bom, ser um cara bom, um cara honesto, trabalhador, não fala palavrão, não prejudica ninguém, porém, você vai morrer. A árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto é a morte. Então nós precisamos do quê? Da árvore da vida. Jesus. No comecinho de Gênesis fala da árvore da vida. Lá no final, em Apocalipse, fala da árvore da vida, no meio do jardim. De uma e outra parte do rio, né? Aquele rio que flui. E fala que os ramos dessa árvore, né? As folhas dessa árvore, servirão de cura para as nações. Mas lá no meio da Bíblia, em João 15, o Senhor fala: eu sou a videira verdadeira. E vocês são os ramos. Quem permanece em mim, esse dá muito fruto, se eu permanecer em você também. Então, irmãos, olha só o que o Senhor está fazendo. Nós somos os ramos da videira. E nós vamos curar os povos. Você é uma folha da videira que vai curar os povos. Amém? Jesus é o Senhor. É isso que eu queria compartilhar. Deus abençoe. Eu acho que agora nós poderíamos fazer pequenos grupinhos, né? Assim, vira essa cadeira aí, faz pequenos grupinhos e vamos compartilhar mais sobre a mensagem. Nós temos 25 minutos, irmãos. Dá para todo mundo falar um pouquinho. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos fazer pequenos grupos.